Seja bem-vindo ao primeiro mini curso do canal Analisando Crânios. Se você chegou até aqui, muito provavelmente você já assistiu alguns conteúdos meus nas redes sociais. Espero que você assista no YouTube, tá? No YouTube é onde estão os vídeos completos, é onde realmente eu consigo trazer essa análise um pouco mais na prática. Mas eu vou te explicar mais rapidamente o que seria a análise craniana e por que nós vamos analisar apenas a nuca aqui nesse mini curso. Então, desde pequeno, eu sempre tive uma capacidade muito grande para entender a performance das pessoas pelo formato de nuca. Eu sempre vi o formato de crânio que elas tinham, sempre cheguei em conclusões. Existem pessoas mais lógicas, testudas, existem pessoas mais ali do campo criativo, filosófico, espiritual, elas têm um topo de cabeça mais elevado. Existem pessoas que têm uma nuca mais alongada, elas geralmente são um pouco mais para resistência, são mais magras, né? Então, desde pequeno, eu sempre tive padrões que na minha mente faziam muito sentido, mas eu era apenas uma criança, não conseguia entender de forma científica. Com o passar do tempo, eu fui fazendo a engenharia reversa, fui entendendo essas questões, essas condições, até realmente compreender certos padrões, né? Comecei a cruzar com neurociência, medicina, geografia, né, antropologia. Comecei a entender mais a fundo sobre como o ser humano funciona e sua condição, tanto física quanto geográfica, né? Mundo aberto, vamos dizer assim. Então, hoje eu vou falar de três perfis de crânios, na verdade, três perfis de nuca que geralmente afetam muito a performance e a capacidade física de uma pessoa. Eu vou falar dos maratonistas, que são pessoas um pouco mais resistentes, elas são um pouco mais magras, acabam ficando muito tempo sem precisar necessariamente de recurso, de água, de comida, né? Pessoas que têm uma capacidade, às vezes, que mesclam velocidade e resistência, que seria o velocista, né? A gente tem aí uma pessoa de nuca mais média, que o corpo dela mescla. O centro tem força, as pontas são um pouco mais finas, tem um pouco mais de resistência, né? E as pessoas mais de carga, pessoas com uma capacidade mais bruta, costumam ter mais massa corporal, né? São esses três perfis físicos que você vai encontrar na sociedade, e esses três perfis eles têm tipos de nuca diferentes. Um pequeno panorama sobre o seu cérebro aqui para você analisar. O seu cérebro, ele não só está dentro da sua caixa, do seu crânio ali, ele também se estende ao longo da sua espinha. O cérebro é como se fosse o computador central, o motor, e ele controla um corpo, né? Esse corpo é como se fosse um carro, né? Como se fosse um veículo. O corpo não é autoconsciente. O cérebro é que é a junção entre você e seu corpo. Se você controla seu corpo, é porque tem um cérebro no meio dessa logística aí, né? Então, seu cérebro ele está intimamente conectado ao seu corpo através da espinha. A nossa espinha dorsal, ela carrega não só massa cerebral, mas ela também tem as conexões nervosas. O nosso cerebelo está lá na nuca, ele não está na testa, justamente porque é eficiente, ele está o mais próximo possível entre a massa cerebral de cima, o neurocrânio, e a massa cerebral de baixo, o viscerocrânio. A gente tem aí duas partes. Seu corpo se divide em duas partes: a parte mecânica, motora, e a parte neural, né? Existe você controlando uma máquina, um personagem de um game, vamos dizer assim, e esse personagem ele tem capacidades e limitações. Então, dentro da sua caixa do crânio, você tem a parte de cima, que são os neurônios. Você tem a parte de baixo, que é mais ligada aos cinco sentidos e a parte motora, né? Então, tendo isso muito claro, entendendo que o seu cérebro ele está na parte de cima do seu crânio e que ele também se alonga, se estende até uma certa parte do seu corpo para controlar, para processar dados, né? A gente já começa a alinhar nossa consciência, a trocar uma ideia mais dentro do que eu estou falando, né? Tá vendo? Não venho trazendo dados científicos, eu vou trazendo a visão de cima.
Desde uma pessoa mais técnica até uma pessoa mais simples vai conseguir entender o que eu estou dizendo, né? Ou ter uma boa ideia, pelo menos. Então, existem três indivíduos na sociedade: pessoas mais resistentes, pessoas mais rápidas e pessoas mais de força, né? Vamos dividir dessa maneira para ficar bem simplificado, para qualquer pessoa conseguir compreender o que eu estou dizendo, né? Então, vamos traçar primeiro o perfil aqui de um maratonista. Vamos começar analisando o tipo de corpo de um maratonista. Eu vou trocar um pouco as imagens aqui para a gente conseguir ter uma ótima visão. O que seria um maratonista? Eu estou colocando os nomes dessas pessoas aqui para você também conseguir até buscar sobre elas, ver os títulos que elas têm, as conquistas, né? Eu vou te falar uma coisa aqui que é uma verdade absoluta. Assim como quando você olha para o sol nascendo, você vê que ele vai nascer, ele vai passar por cima de você, vai sair lá do outro lado, ele vai se pôr. Todos os dias uma certeza que a gente tem é que o sol vai nascer e vai se pôr. Todos nós temos certeza de que todas as pessoas vão morrer um dia, né? Você olha para a sua geração, pense assim: qualquer amigo, qualquer familiar, qualquer pessoa que eu conheço um dia vai falecer. Isso é uma verdade absoluta. Existem verdades absolutas que são inquestionáveis. Só que nem toda verdade absoluta, ela ainda se tornou clareza, ela se tornou algo que a maioria das pessoas conseguem perceber. Então, nessa análise, eu vou começar a trazer alguns dados que você vai perceber na sociedade que realmente eles estão lá. Só que a maioria das pessoas ainda não tem consciência disso, não aprenderam, não descobriram sobre isso, né? Por isso que eu falo que a minha análise é muito nova. Maratonistas, a coisa mais incomum que a maioria dos grandes maratonistas tem é uma nuca longa, né? Isso daqui é um dado muito poderoso para você analisar. A maioria deles tem uma nuca mais puxada. Você pode ir aí na largada de uma maratona, vai num evento de maratonistas e você vai perceber que geralmente eles têm uma nuca alongada, eles não têm uma nuca curta, né? A nuca sempre é mais puxada para trás, ela faz volume para trás, né? Então, muitos maratonistas, os grandes mesmo, eles têm uma nuca mais alongada, né? Então, ó, dá uma olhada aqui nesse outro. Geralmente essa galera que eu estou mostrando aqui é mais queniano, a galera da Etiópia, né? Mas os que mais se destacam nesse esporte são justamente essa galera. Eles têm mais nuca, tá vendo? A nuca deles geralmente é mais puxada para trás. Isso acaba gerando um corpo mais magro, ó, fino nas pontas, fino no bíceps. O meio do corpo mostra os ossos, é mais magrinho realmente. Os ossos da face, tudo aparece mais facilmente, tá? Ó, outro maratonista aqui. Olha como as canelas são muito finas. Olha as coxas como são finas. Olha o centro do corpo, né? Ó, parece que o antebraço do cara é praticamente do mesmo tamanho que o bíceps dele, entendeu? Então olha só como os maratonistas geralmente são mais magrinhos e têm uma nuca mais alongada. O corpo é leve. Eles realmente conseguem se manter muito tempo fazendo um esforço repetitivo muito grande, né? Então, maratonistas geralmente são magros, muita resistência física, muita nuca, o cerebelo deles é mais avantajado, né? Eles têm partes aqui do crânio que tem mais massa, mais neurônios. Então o corpo fica mais magro, fica mais sensitivo, né? Essas pessoas acabam tendo uma capacidade muito boa para os cinco sentidos e para a parte mecânica, a parte física, passar muito estresse, escassez de recursos, fazer muito com muito pouco, tá? Realmente são pessoas com habilidade para ir para fora da aldeia. Vamos dizer assim, vamos imaginar que tem três pessoas dentro de uma aldeia, três perfis de pessoa. Existem pessoas que vão para fora da aldeia para caçar recursos, existem pessoas que estão dentro da gestão da aldeia, né? Pessoas que estão ali mais para a parte criativa, religiosa, contingente de pessoas, lidar mais com o psicológico delas, né? Com a estrutura, construir casa. E existem pessoas que são um pouco mais da parte matemática, lógica, né? Então, dentro da sociedade temos esses três perfis: pessoas mais lógicas, pessoas mais físicas sensitivas, pessoas mais criativas, filosóficas, espirituais. Qualquer outra coisa além disso é junção entre um padrão e outro,
né? São características cruzadas, mas isso aqui é o topo do que eu estou te falando dentro da sociedade. Esses três tipos de pessoas estão dentro da sociedade. Os físicos sensitivos costumam ter muita nuca, né? Os maratonistas se destacam muito nesse tipo de esporte porque realmente eles têm uma capacidade diferente. Quenianos e a galera da Etiópia também tem uma capacidade muito aguçada. Eles são tipo supra-sumo, eles são o top do top ali desse tipo de condição. Ó, muita nuca. Ó. Olha como a nuca desse cara acaba realmente. Você pega a linha da espinha, você pega o cérebro que está aqui dentro dessa caixa, ele tem mais massa na parte de trás do que na parte da frente. Aqui dentro, o seu cérebro ele tem um certo espaçamento aí entre o cérebro e o crânio, mas a massa que está lá dentro é distribuída de acordo com o formato de crânio. Então, uma pessoa dessa daqui, ela tem mais nuca do que a maioria das outras pessoas que tem menos. Vamos pegar aqui um bodybuilder aqui, ó. Deixa eu pegar esse maluco aqui que eu acho que a nuca dele tá bem evidente, ó. Olha que interessante, ó. Olha como a nuca do cara é reta. Olha como ele é maçudo, né? Então, eu mais à frente vou falar um pouco mais disso, tá? Mas perceba, esse padrão está ali. Muita nuca, a pessoa acaba perdendo massa corporal e ganhando mais na eficiência, na resistência. São pessoas que mesmo sem comer muito, se elas comem muito, elas conseguem perder massa mais rapidamente. Metabolismo acelerado, vamos dizer assim, né? Então, os nuca longa, eles são muito bons com o corpo. Os cinco sentidos geralmente são muito aguçados: tato, olfato, paladar, visão e audição. Eles enxergam bem, sentem um bom cheiro com mais facilidade. Eles têm um paladar mais aguçado, uma audição muito aflorada, né? Costumam ter aí uma capacidade ótima para lidar com a parte mecânica, corpo, né? Eles realmente conseguem resistir a vários ambientes. Eles conseguem subir montanha, correr em planície, né? Ficar muito tempo ali, o desconforto do calor, por exemplo, o desconforto de sentir sede, fome, é mero estímulo. Eles acabam realmente não sentindo tanto isso. Eles sentem, obviamente, mas a capacidade mental para lidar com isso é melhor. É como se o corpo e o cérebro estivessem alinhados no sentido de que pode faltar recurso, o terreno pode estar difícil, a vida pode estar dura, mas a gente não vai morrer, né? Eles conseguem ter muitas vezes uma dieta mais facilmente do que pessoas que têm uma nuca mais curta. O corpo não fica pedindo recurso o tempo inteiro, entendeu? Então, olha só como os corredores maratonistas, que é um esporte que exige muita resistência, horas de trabalho, né? Uma maratona é muito mais longa do que um esporte aí de 100 metros de corrida, né? A maratona é muito dura. Então, todos eles têm uma característica em comum: nuca mais alongada. São pessoas que têm mais massa na parte de trás do crânio. Essa massa acaba dando mais eletricidade corporal ali. A pessoa reserva mais energia mental para a parte física. O corpo pode se estressar muito, que essa pessoa ainda assim acaba conseguindo se manter consciente dentro do seu ambiente de trabalho, né? Com as ferramentas corretas, vamos dizer assim. Então essa seria a primeira característica: pessoas de nuca mais alongada. Os maratonistas, entre eles, pode perceber esse padrão. É o único esporte do mundo com uma repetição tão extrema, né? As pessoas realmente usam apenas o próprio corpo para fazer uma coisa que o ser humano já faz há muito tempo, que é caminhar e correr. Então eles são exímios corredores de longa distância. São ótimos em resistência, ficar muito tempo trabalhando ali com um tipo de movimento só, né, a corrida, e se manterem ali por muito tempo. Resistência física. O corpo é afiado, é alinhado para realmente performance, movimento repetitivo, sem necessariamente tanta precisão, né? É resistência, se manter ali o máximo de tempo possível dentro de suas condições.
Vamos passar aqui para a segunda característica, né? Eu quero pegar aqui, ó. Já falei do maratonista. Maratonista é esse cara, magrinho, nuca longa, o corpo geralmente é magro, os ossos aparecem mais, né? Pouca massa corporal. É mais fácil correr longas distâncias com pouca massa corporal do que longas distâncias com muita massa corporal, né? Um corpo mais leve, ele vai mais longe, né? Então, essa é a primeira característica aí para você analisar. Nuca longa, né? Pessoas com uma nuca mais puxada para a parte de trás. Tem um volume muito elevado. A espinha vem em linha reta. De repente, tuf, já faz aquela bola para trás, já puxa bastante massa aqui na nuca, né? Agora eu vou falar de uma segunda característica que seriam as pessoas mais velocistas, né? O maratonista, eu já expliquei que ele é mais leve, mais resistente, ele vai mais para longa distância, ele corre longas distâncias, né? Ele vai mais para fora da aldeia, ele faz longas horas de caminhada, o corpo dele muitas vezes pede movimento. Os velocistas, eles seriam pessoas com característica de maratonista, o magrinho, com característica do homem de carga, que é o que eu vou explicar logo ao final. Ele tem uma mescla entre massa e magreza, né? Lembra, minha linguagem é muito simples para você conseguir entender. Olha a canela desse cara, um velocista, um cara que dispara a curta distância, ele tem uma mescla entre força e velocidade, com o maratonista. Maratonistas geralmente têm uma canelinha muito fininha, né? Uma coxa também que segue ali, ó, a proporção, né? Dificilmente você vai ver um grande maratonista com uma canelinha muito fininha, uma coxa muito grande, ou uma coxa muito fininha, uma canela muito grande. Eles geralmente são magros por inteiro. Os velocistas, eles já têm muita massa centralizada no centro do corpo e eles têm as pontas finas, assim como os maratonistas, né? O antebraço geralmente é fino, as canelas são mais finas, né, do que a proporção do resto do corpo. São aquelas pessoas que você já deve ter identificado que quando elas engordam, elas ficam finas nas pontas e grandes no centro. Elas são pessoas que projetam muita energia na hora de arrancar, elas são rápidas para correr, mas não se mantêm tanto tempo dentro daquela performance. É um esporte mais de explosão, por exemplo, né? Então elas arrancam rápido, correm muito rapidamente, tem uma velocidade muito boa, até tem força, né? É uma força mediana, vamos dizer assim. Então é como se fosse uma versão mais forte dos maratonistas, né? Elas não são tão resistentes quanto os maratonistas, mas elas são mais rápidas e têm um pouco mais de força. Então, no canal, você já deve ter visto eu analisando Alex Poitin, John Jones, o Anderson Silva, né? Algumas pessoas que elas têm essa característica. O centro do corpo é mais gordinho, mais cheio, musculoso ou com mais massa centralizada. Vai chegando nas pontas, começam a ficar fino. Olha que interessante. Os ossos começam a aparecer mais, né? Então, os velocistas, eles são de explosão a curta e média distância. Os maratonistas são de resistência para longa distância. Nuca longa, corpo mais magro. Nuca média, uma mescla entre massa e a capacidade de carga, a capacidade de resistência, né? Então é uma mescla entre a resistência, é como se pegasse 50% da resistência de um maratonista e colocasse num velocista, e pegasse 50% da capacidade de carga, de força bruta de um homem de carga, um homem mais musculoso, forte, que consegue levantar muito peso, e colocasse esse 50% ali no velocista. Parte resistência, né, e velocidade, parte capacidade de força, né, carga, massa. Então os velocistas são o meio termo entre esses dois mundos. Por isso que é a imagem do meio aqui. Pessoa muito magra, pessoa muito maçuda. O velocista está no meio desses dois mundos. Eu vou pegar alguns exemplos aqui de velocistas para a gente conseguir analisar, né? Aqui dentro
você consegue perceber a imagem do Usain Bolt, né? É um cara aí, é o maior velocista que a gente tem no mundo, é um cara diferenciado, ele realmente é um cara que quebrou vários recordes, é um cara que mantém vários recordes, e você consegue perceber que ele é um cara que tem massa centralizada no centro do corpo aqui, ele tem muita massa no meio, a coxa começa ainda a ser grossa, mas quando vai chegando lá nas canelinhas, olha aí, canela fina. Tá vendo? Ó? A canela dele é bem fininha, né? Em comparação ao restante do corpo. Ele é um cara alto, porém, quando vai chegando ali na ponta do corpo é fininho. Né? Então, massa centralizada, as pontas são mais fininhas. Então, vamos ver aqui outros velocistas. Ó. Esse maluco aqui também é um cara. Pode ir pegando os nomes que eu vou deixando logo abaixo, tá? Que eu deixei para você realmente pesquisar. O objetivo desse curso não é explicar de forma técnica, o objetivo desse curso é explicar de forma prática. Você vai começar a olhar para as pessoas, ver se elas têm esse tipo de distribuição e você vai perceber se bate com a realidade, se faz sentido, né? Então olha só esse velocista aqui. O cara tem o centro do corpo mais maçudo, ele tem mais músculo do que ossos aparecendo, e ele tem as pontas mais finas, né? Ó, ossos e nervos começam a aparecer nas pontas, mas no centro não. No centro tem mais massa corporal, né? Então, a nuca dele costuma ser média. São pessoas de nuca média. Não é tão longa a nuca quanto um maratonista, e não é tão curta quanto a nuca de um homem de carga, um homem que levanta tanto peso. Ó, outro velocista também, muito conhecido, esse Jesse aqui é um cara que realmente, até eu acho que nas Olimpíadas da Alemanha, na Segunda Guerra, ele fez parte, é um cara que se destacou bastante. Olha só para a nuca, tá vendo? É uma nuca média, né? Ela começa a mesclar entre curta e longa. Não pode ser muito longa, senão ele perde massa corporal. Não pode ser muito curta, senão ele fica pesado demais. Então, é um tipo de distribuição física. Né? O cérebro programou o corpo para a pessoa ter uma mescla entre força e velocidade e resistência. Né? É como eu digo, é a mistura entre um queniano, né, maratonista. Vamos pegar um queniano maratonista aqui. Ó, queniano, a galera da Etiópia, ó, olha como são geralmente magrinhos. Você não vê um bodybuilder maçudo ganhando uma maratona longa, não vê. Você vê a galera sempre nesse perfil físico, né, nesse perfil de nuca aqui, nuca mais alongada. Olha que interessante. Então, ó, os velocistas, eles têm uma mescla entre o muito curto e o muito longo. Muito curto, vamos aqui para a imagem. Ó, muito curto. Vamos voltar aqui nas imagens do início. Ó, The Rock, nuca mais curta, corpo maçudo. Ó, esse daqui é o Ronnie Coleman. Né? A nuca dele é curta, indo para a média, mas ainda assim, nuca curta. Ó, Arnold Schwarzenegger. Mais para frente vão ter mais imagens que eu vou exemplificar em outras modalidades, mas olha só como esses caras geralmente têm uma nuca mais reduzida, né? Ó. Então é como se o velocista, né, esse cara do meio aqui, ele fosse uma mescla entre maratonistas e homens de carga. É o meio termo, né? É como se a nossa estratégia biológica virasse e pensasse assim: beleza, eu tenho pessoas mais resistentes e eu tenho pessoas que acumulam mais massa. Agora eu vou criar um no meio dos dois ali, que é a mescla entre capacidade bruta com velocidade e resistência. Né? Então ele vai ser um velocista, vamos dizer assim. Então, ó, outro velocista, nuca média. Vendo? Ela é puxada para trás, mas se você for pegar da linha da espinha até o topo, já começa a ter uma redução. Né? Não é reta e também não é super longa. Ela é média, vamos dizer assim. Ó,
Outro velocista. Olha o corpo como se distribui, pontas finas, começa a subir, começa a engrossar. Ó. Olha a nuca, nuca média. Tá vendo? Não é gigantesca, ela tá no meio. Ó. Outro velocista, massa no centro, as pontas começam a ficar mais finas. Ó. Canela, vamos ver. Olha a canelinha. Olha o tamanho da coxa. A coxa dá tipo 3 canelas, entendeu? É realmente, ciclistas, por exemplo, geralmente os grandes ciclistas, eles têm uma coxa maior do que a panturrilha. A panturrilha, ela por natureza, ela é menor do que a coxa, mas realmente tem bodybuilders aí que você vê que os caras têm uma coxa muito grande e a panturrilha acaba meio que sendo muito grande também. Nunca é maior, mas você vê que tem muita massa em ambos, entendeu? Já os caras que são velocistas, eles têm que ter uma ponta mais fina, porque levantar ossos e músculos em menor quantidade, usando mais massa ali no início do mecanismo, no centro, acaba deixando a eficiência maior. Né? Pontas mais finas e o centro mais grosso, você tem mais força no centro, na parte dos eixos, para fazer o braço se mover, e as pontas sendo mais finas, você ganha mais velocidade nesse movimento. Você reduz um pouco de massa ali nas pontas para ganhar velocidade. Então eles são híbridos, tá? Os velocistas são a versão híbrida, o meio termo entre pessoas muito resistentes e muito magras, né? Com mais capacidade de resistência, longa distância, esporte repetitivo, e pessoas de carga. O velocista ele está no meio desses dois. Né? Ele é rápido e ele tem força. Claro que como se fosse 50% de cada um dos dois. Então tá aqui, ó. Outro velocista também, nuca média, ó, não é uma nuca zerada, também não é uma nuca gigante. Massa no centro, as pontas começam a ficar finas, ó. As canelinhas. Tá vendo? John Jones, Alex Poitin, Anderson Silva, gosto de usar muito esses exemplos para vocês perceberem. São homens de luta, né? Eles nem são de corrida, mas você vai conseguir comparar lá tranquilo também. Né? Outro velocista aqui, ó, centro mais maçudo, ó, vai chegando ali nas pontinhas, ó, começa a ficar fininho, ó. O braço aqui no meio do antebraço já começa a perder massa, mostrar tendão, mostrar osso, sacou? Outro velocista, pontas finas, o meio já começa a ficar musculoso. Cadê os ossos desse cara? Onde estão os ossos dele? Ó, praticamente não mostra, entendeu? É isso. Então eles são o meio termo. Agora eu vou passar para a terceira capacidade, que seria o homem de carga, né, para a gente começar a analisar junto e ao final fazer as conclusões. Agora nós vamos para a terceira característica, que seria o homem de carga. Pessoas que têm mais capacidade para ter carga no corpo, força bruta, elas têm mais massa corporal, têm massa no centro e massa nas pontas também, né? Diferente das duas outras características que eu expliquei, essa pessoa, os ossos aparecem menos, elas têm mais gordura, mais músculo, elas conseguem ter mais força bruta, né? Vamos pegar a imagem dos três aqui novamente, ó, para a gente conseguir comparar. Maratonista, muito magrinho. Velocista, corpo mediano. Homem de carga, ele acaba tendo mais massa, né? Então, o maratonista mostra mais os ossos e os tendões do corpo. O velocista, ele acaba tendo mais massa no centro, então os ossos dele aparecem menos no centro, mas aparecem mais na ponta do corpo, nas mãos, no antebraço, na canela, no pé, né? Então, vamos voltar aqui ao homem de carga. O homem de carga geralmente é uma pessoa de nuca mais reduzida. Eu peguei aqui o The Rock, que é um cara famoso, é bom para a gente começar analisando, porque muita gente vai conhecer.
Depois a gente vai para alguns outros que são mais para o universo do bodybuilder ali. Olha para esse cara aqui. Ele tem uma nuca bem reduzida, né? Ó, vamos olhar nessa imagem aqui. Olha a nuca dele como é que começa a realmente ser quase reta, né? Tem pouca. Se compararmos entre o maratonista, o velocista e o homem de carga ele tem pouquíssima nuca. Geralmente quase nada de nuca ou um pouquinho, né? Ele geralmente não tem nuca como o corredor queniano, o cara da Etiópia, né? Ele geralmente tem menos nuca. Então aqui a gente tem a imagem do Ronnie Coleman, por exemplo, que é um grande fisiculturista, é um cara que tem muita massa corporal. Se você analisar os antebraços do cara, ó, muito grossos, o centro do corpo está longe de ver osso, você não vê osso aqui, não existe osso aparecendo aqui, é muito raro, é bem pouco. Você vai ver a nuca dele, olha só, é uma nuca reduzida. Ó, ele tem pouca massa na nuca. Vamos pular aqui para um próximo muito conhecido, Arnold Schwarzenegger. É um cara também que ele tem muita massa corporal, a genética dele já é boa para fazer isso, né? Realmente é um cara que acumula massa. Então trabalhar nesse meio que ele trabalhou, né, de fisiculturismo, de realmente ter um shape bem grandão, é um cara que ele já é bom para isso por natureza. Ó, pouquíssima nuca. Aqui é uma imagem dele mais idoso, mais velho. Eu tenho imagem dele ali mais logo à frente, um pouco mais jovem, né? E você vai perceber que ainda assim a nuca era bem reduzida, né? Ó, outro cara, esse Lee aqui também é um cara gigantesco, bem fortão, né? Eu quero lembrar que esse tipo de esporte, os caras tomam suplemento, eles acabam, muitos tomam bomba, né? Mas no fim, esses caras, eles só estão nesse esporte porque eles sentiram que realmente a performance deles para aquilo ali é boa. São pessoas boas de levantar peso. Elas, por natureza, desde a adolescência, já sentem que elas têm uma boa capacidade para aquilo. Algo as levou a realmente ir para esse meio, né? Muita carga. Coloca um cara desse para correr uma maratona, ele não é bom. Ele não vai correr uma maratona inteira como um queniano corre. Ele vai se cansar muito antes de chegar no meio, né? Os velocistas, por exemplo, já conseguem resistir um pouco mais, mas os maratonistas, eles têm muita nuca. Esse cara aqui tem pouquíssima nuca. Olha só, a nuca dele é muito pouca, né? Bem reduzida também, né? Vamos pular para um próximo aqui. Ó, cara bem bruto, bem grandão, antebraço muito grosso, bíceps muito grosso, peito, né? Se você for analisar as imagens dele aqui, ó, corpo dele, tanto canela, coxa, o meio do corpo, né? Os bíceps, o antebraço, tudo é muito grosso. É um cara de pouca nuca. A nuca dele não se revela tanto, não é tão puxada para trás, né? Ó, outro cara também, ó, nuca curta para média, né? Eles geralmente, pode pegar aí os maiores bodybuilders do mundo, os maiores fisiculturistas do mundo, eles não têm uma nuca gigantesca. Pega os pesos pesados, tá? Os gigantes mesmo, aqueles caras que têm muita massa. Pode pesquisar os maiores que tem, pede a inteligência artificial para te fazer os top melhores fisiculturistas do mundo, os de peso pesado, muita massa corporal, você vai perceber. A maioria esmagadora, né, se não todos, têm uma nuca mais curta. Eles estão ali e ser aquilo ali não é tão fácil não, tá? Envolve genética, envolve foco e disciplina. As coisas não são só foco e disciplina, as coisas também são capacidade natural, né? Então, esses caras estão atuando em uma área que não só eles são disciplinados para chegar no nível que chegam, mas também são pessoas que, por natureza, eles têm capacidade. Foi isso que os levou até ali na maioria das vezes. Olha a nuca desse cara, reduzida, zerada, né? Ó. Outro cara aqui, ó, um pouquinho mais de nuca, ó, o corpo já começa a perder um pouco de massa, ele começa a ficar um pouco mais definido. Ó,
A nuca dele é curta com um pouco mais de protuberância, está quase média, tá vendo? Ó? Estamos falando de homens de carga, né? Homens que têm mais capacidade para acumular massa corporal. Então ele começou a perder ganhar um pouquinho de nuca, começou a acentuar um pouco mais a nuca, ele já começa a ter menos massa. Ó, tá vendo? Nuca curta indo para média, né? Ó, o cara começa a afinar bastante a cintura, né? Ó, antebraço aqui da metade para frente já começa a ficar mais fino. Então, esses caras, eles realmente têm uma nuca mais reduzida, sempre, tá? Muita massa corporal, o cara ganha mais peso do que perde, ele realmente tem mais capacidade de ter nuca mais reduzida. É a programação dele. O código ali é a nuca reduzida. Quanto mais reduzida é uma nuca, maior capacidade de força bruta, né? Muitas vezes tamanho, dependendo de como essa nuca está posicionada. Ó, muita brutalidade, muita força. Cadê os ossos desse cara? Olha o tamanho do antebraço dele. Ó, olha isso. Massa, muita massa, né? Outro cara aqui do lado do Arnold Schwarzenegger, o Franco Columbo. Esse cara aí, para quem é do universo maromba, essa galera vai saber identificar alguns que eu estou mostrando aqui. Ó, muita massa, tá vendo? Olha a nuca dele, bem reduzida, né? Ó, tá vendo a importância de a gente conseguir analisar nucas, né? Nuca traz uma característica muito centralizada sobre a pessoa. A capacidade física e nos cinco sentidos é muito aguçada para quem tem muita ou pouca nuca. Muita nuca, pouca massa corporal, mais capacidade nos cinco sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Pouca nuca, o cara ele tem os sentidos um pouco menos aguçados e ele tem uma capacidade mais bruta, acumula mais massa, mais gordura, né? Então, o Ramondino, por exemplo, que é um cara aí que estourou recentemente no Brasil, no mundo, é um cara com um físico diferenciado. Você vai perceber, ó, ele é um cara que tem uma nuca curta indo para a média. Ele tem um certo volume, mas é curta. Ó. Pega a linha da espinha, puxa até o topo da cabeça e você vai ver que ele tem um pouquinho de massa. Por que ele não tem a nuca de um corredor maratonista? Né? Por que ele não tem uma nuca tão longa e ele tem tanta massa? Por que o Siban, que é um cara aqui que está competindo com ele, ó, também tem a mesma característica de nuca? Por que o Siban não tem aquela nuca super alongada? Vai percebendo aí entre todos eles, você vai notando que realmente existe esse padrão ali. Pouca nuca, muita massa corporal. Muita nuca, pouca massa corporal. Nuca média é uma mescla entre muita massa corporal e pouca massa corporal. O cara ganha muita massa no centro e ganha pouca massa nas pontas, né? Então, os homens de carga, eles geralmente têm uma nuca mais reduzida. Essa é a conclusão desse tipo de perfil de nuca, tá? É importantíssimo eu discriminar esses três. Eu comecei explicando o perfil de nuca longa, maratonistas, o perfil de nuca média, os velocistas, e o perfil de nuca curta, que são os homens de carga. Agora eu vou para algumas explicações um pouco mais detalhadas sobre características individuais sobre eles. Agora que eu já expliquei um pouco a diferença entre maratonistas, velocistas e homens de carga, eu vou começar a explicar alguns detalhes sobre cada condição. Pessoas de nuca muito longa têm certas competências físicas. Pessoas de nuca mais média, elas costumam ter um outro tipo de capacidade física, e pessoas de nuca mais curta têm outra capacidade física. Maratonistas, resistência, capacidade de gerenciar o corpo e os recursos com mais facilidade. Velocistas têm uma capacidade de carga unida a uma capacidade de resistência. Eles são rápidos, eles são para explosão, né? Velocidade, uma mescla de força e resistência. E os homens de carga, eles têm uma capacidade mais bruta, mais massa corporal, mais força física, né? Então aqui a gente tem três exemplos de o nuca longa, pega da linha da espinha, você vê que a nuca é muito maior, muito puxada.
O nuca média pega da linha da espinha, ele aqui na parte da nuca é média, né? Ó. E o nuca curta, a nuca dele geralmente é mais reduzida. É bem menor. Pega o extremo, pega o nuca longa e o nuca curta, você vai ver a diferença. O do meio é a mescla entre os dois. Muitas vezes, quando o nuca média ele costuma ficar em mais diagonal, a nuca dele aqui, ó, da linha dos olhos, da orelha, que ele está meio inclinado, então está em diagonal. Mas aqui, ó, se você pegar aqui orelha e olho, se o olho estiver nessa reta aqui, você vai ver que a nuca desse cara aqui é mais puxada para a diagonal, né? Isso costuma dar altura para as pessoas. Quando você tem uma nuca que puxa em diagonal, ela dá altura. Quando você tem uma nuca que ela é mais puxada para trás, você geralmente é um cara mais baixinho, né? Então esse é um dado interessante para eu trazer para você começar a analisar. Aqui a gente tem também um maratonista, um velocista e um homem de carga. São outras imagens diferentes para você comparar. Não, ó, muita nuca, esse é o maratonista. Corpo mais magro, né? Muita eletricidade corporal, ele acaba fazendo muito com muito pouco. Esporte repetitivo. Velocista, pega o Usain Bolt, nuca média, ele mescla entre força e velocidade, resistência até, né? E nuca curta, muita capacidade de acumular massa corporal, né? É um cara mais bruto, é um cara mais de força. Então, passando um pouco mais à frente aqui, você vai percebendo. Nuca longa, ela geralmente é plana. Os maratonistas, eles têm uma nuca mais puxada para trás do que em diagonal. A nuca deles geralmente é mais puxada para trás. Esse é um extremo, tá vendo? Ó. Os nuca média em diagonal, que geralmente estão entre os velocistas, eles acabam tendo um certo volume na nuca, mas a nuca também puxa um pouco em diagonal. Linha dos olhos, se você for pegar ali para a diagonal da cabeça, eles ganham massa também no topo, né? Ó, velocista, pouca massa no topo da cabeça. Perdão, maratonista, né? Isso aqui é um maratonista. Ele tem pouca nuca no topo, ele tem um pouco mais ali na parte de trás. Os velocistas, um pouco de nuca aguçada, mas eles também distribuem um pouco ali com a diagonal. Alguns mais, outros menos, né? Quanto mais alto é ali na diagonal, mais altura a pessoa ganha. E os caras que são mais de carga, mais de força bruta, pouca nuca e às vezes eles puxam em diagonal e ganham altura, né? Então, o Usain Bolt, ele é um cara tão eficiente para o que faz porque ele realmente é uma mescla entre um maratonista e um homem de carga. Ele tem força bruta no centro do corpo, muito aguçada, e ele também tem pouca massa nas pontas. Então isso dá velocidade, muita velocidade para ele se mover, né? Então eu vou usar um pequeno exemplo aqui do Super Bitelo. Esse outro cara aqui no canto também, eu esqueci o nome dele, mas é um maluco também aí muito conhecido, ele é gigante, né? E eles são grandes assim por natureza. Eu quero usar o exemplo do Super Bitelo, porque o Super Bitelo é um cara que foi descoberto no interior de São Paulo e ele realmente demonstra uma força física muito grande. Ambos têm uma característica muito em comum: nuca reduzida. Olha como a nuca deles é bem curta, né? Olha só, bem reduzida, ó, quase reta, né? Tem alguma coisa aqui de protuberância, mas muito pequena, muito menor do que o de um maratonista, né? Olha só, como realmente é reta. O corpo deles é mais maçudo, é mais grandão. São caras com as mãos grandes, o antebraço acumula mais massa, o bíceps, o centro do corpo principalmente, coxas grossas, panturrilha também costuma ter massa. São pessoas péssimas para maratona e muito boas para força bruta. Não são tão bons para velocidade. Até costumam ter alguma velocidade dependendo do perfil ali, mas eles são o extremo, eles são mais para massa corporal, né? São grandes por natureza, né? Aqui também a gente tem uma imagem do nosso querido Arnold Schwarzenegger, né? Um cara aí que
Se você não conhece, vale a pena pesquisar, mas eu acho que dificilmente você não conhece. É um cara que ele se destacou no meio do fisiculturismo, se destacou ali no cinema também, né? Um cara que tem uma estrutura física muito boa. Você vai perceber que ele tem uma nuca mais reta. Olha que interessante. Bem reduzida a nuca dele. Ele tem menos massa na nuca do que um maratonista. Pega o maratonista como o extremo oposto desse tipo de característica. E você vai perceber, ó, o corpo dele tem muita massa. É um cara que, por natureza, ele tem capacidade para ter um corpo mais maçudo, mais forte. Pouco veloz. Ele não é um cara tão rápido. Pega os filmes dele para você ver, você vai perceber que geralmente ele não é um cara tão rápido. Ele usa mais armas, ele é um cara que faz as coisas mais na força, né? Isso é por conta da nuca que ele tem. A distribuição de neurônios ali na parte da nuca acabou propiciando, né, uma capacidade mais de força bruta, menos de resistência, menos de capacidade para escassez de recurso, vamos dizer assim. Ele não tem tanta. Para manter essa estrutura física que ele tem aqui, ele tem que consumir recurso. Ele não é um cara que pode ficar dias sem comer depois de treinar, dias sem comer depois de treinar. Não. Ele tem que unir força bruta com acúmulo de gordura, acúmulo de massa, né? Então, pouca nuca, tá vendo? Perdeu nuca. Se você tem pouca nuca, você já começa a realmente ter uma capacidade maior de inflar seu corpo, deixar ele mais maçudo, né? Então, só um pequeno exemplo aí. Aqui estão alguns velocistas também, né? Que é a categoria do meio ali que eu comentei. São pessoas que têm uma mescla entre nuca longa com nuca curta. Eles têm uma nuca média, né? Massa no centro. A canela já começa a afinar da metade para baixo. Eles começam a ter mais velocidade nas pontas e mais força bruta no centro do corpo. Ó, o Usain Bolt, por exemplo, se você analisar, ele é um cara alto, com muita massa no centro e as pontas são finas. As pernas e os braços se movem rapidamente. O corpo no centro consegue fazer mais força, então ele projeta os braços e as pernas com muita velocidade, né? É isso. É como pegar um cara que ele é muito musculoso e mandar ele dar socos com um pezinho leve, né? Ele vai ter muita força bruta para projetar aquele pezinho leve. E o pezinho leve vai permitir com que ele realmente projete muita velocidade, porque o peso é leve. Se as pontas do Usain Bolt, se as canelas e os antebraços fossem muito grossos, ele não teria a velocidade que ele tem, tá? Iria exigir muita energia, muito esforço físico para levantar esses braços, para levantar essas pernas. Ele tem a coxa grossa, ele tem o centro do corpo mais grosso, o abdômen, o tórax, né? Os bíceps são mais grossos, bombar, né? São motores, fazem ele projetar energia, mas as pontas sendo finas, ele consegue fazer isso com mais velocidade. Olha que interessante. Então, vamos pegar aqui os maratonistas de novo. Por que eles são sempre muito magrinhos, muito distribuídos igualmente, vamos dizer assim, né? Ó, bíceps bem fino, você pega o bíceps do cara e une ao antebraço, você vai ver que é quase o mesmo tamanho. Olha só, a mesma grossura, vamos dizer assim, né? Os ossos estão aparecendo em todo lugar. Ó, tanto nas mãos, nos pulsos, no cotovelo, muitas vezes até aqui dentro do tórax deles, ó, os ossos começam a aparecer mais, ó, nos ombros, né? As pontas deles aparecem bastante os ossos, os músculos, os nervos são mais evidentes, né? Então, outros maratonistas aqui para você perceber, né? Sempre muito magrinhos. Esse esporte realmente exige que a pessoa seja leve, que o corpo seja fácil de gerenciar, não haja acúmulo de gordura muito excessivo. Geralmente eles são mais ali para resistência, ficarem repetindo aquele movimento por muito tempo. Se colocar um bodybuilder para fazer maratona,
ele vai perder massa, ele não vai performar bem, ele vai carregar muito peso, né? Os músculos são peso, então resistência não necessariamente está ligada à força. O cara pode ter muita força, mas ele pode ter pouca resistência. Quanto mais massa corporal, maior o esforço físico que você faz. Seu próprio corpo é o peso. Agora, quando você é mais magrinho, é mais fácil de você se manter muito tempo fazendo exercício físico, vamos dizer assim, né? É mais fácil para você gerenciar um corpo mais leve do que um corpo mais pesado, falando de economia de energia, né? Então, vamos retornar aqui um pouco a alguns detalhes para a gente compreender, né? Vamos fazer uma conclusão geral aqui de tudo. Maratonistas, muita nuca, corpo mais leve, eles gerenciam mais facilmente os recursos, eles realmente conseguem fazer muito com muito pouco, né? Esses são os maratonistas. Esporte de resistência, esporte de repetição. Consomem pouco recurso, geralmente ficam fazendo o mesmo esforço repetidamente, muitas vezes por horas e horas. Muita nuca, mais magreza, mais leveza, né? Menos recurso a pessoa precisa para gerenciar o corpo. Mais aguçados são os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. São pessoas mais feitas para fora da aldeia. Elas são caçadores, são coletores, né? Elas realmente conseguem ir para longas distâncias, pegar o que tem que pegar, voltar, retornar para a aldeia com mais tranquilidade, né? Então, os velocistas, por exemplo, eles são esse do meio. Eles acabam realmente tendo que ter uma mescla entre força bruta, né, e a capacidade de carga. Perdão, entre força bruta, que é a capacidade de carga, e a capacidade de resistência, que são a dos velocistas. Eles são magros e gordos ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Centro do corpo, mais maçudo, né? Mais força no centro do corpo, mais resistência ali também. Mas as pontas são mais fininhas, são mais leves, né? O centro do corpo projeta energia. As pontas meio que são ótimas para eficiência, né? Então daí vem muito da velocidade dos velocistas. Força no meio, a ponta é mais fina, é mais resistente, né? Eles realmente conseguem aí acelerar com mais velocidade, né? São mais rápidos do que maratonistas, são um pouco mais eficientes do que os homens de carga. São uma mescla entre a capacidade de resistência e a força bruta, né? Então é um corpo, na verdade é até um corpo muito desejável dos velocistas, né? É o ser humano magro e eficiente, vamos dizer assim. Ele não é tão magro quanto o cara super seco, magrinho, mas também não é gigantesco como os bodybuilders, os homens que levantam muita carga, muito peso, né? Então eu vou fazer uma busca aqui na prática com você no Google para a gente dar uma analisada nas pessoas que são mais maratonistas, velocistas e as pessoas mais de carga. Vamos pegar aqui algumas imagens, ó. Se a gente buscar, a gente vai perceber que o corpo dos maratonistas geralmente é mais magrinho, realmente, né? Para performance física, para trabalhar em campo assim, repetindo os movimentos por muito tempo, eles realmente precisam ser mais magrinhos, né? Geralmente tem mais nuca. Pode fazer uma busca no Google, busca por nomes específicos, por maratonistas no geral, né? Você vai perceber que eles geralmente têm um corpo mais magrinho. Olha só, olha essa galera aqui, todo mundo é muito magrinho, né? Alguns mais, outros menos, mas você percebe que eles realmente têm o corpo mais fino, né, para resistência, para ficar muito tempo repetindo um certo tipo de esforço, né? Ó, magros, magros. Velocistas, que são aquela segunda característica que eu citei, você vai perceber que eles realmente costumam ter o centro mais maçudo, as pontas mais finas, né?
Então, vamos pegar alguns aqui, ó. Engraçado que eu busquei ali e saiu mais coisa de relacionada a desenhos, né? Ó, o Zen Bolt, por exemplo, né? Ó, massa no centro, pontas mais finas. Isso daqui eu acho que é um maratonista versus um velocista, né? Então, eu acho que tem um documentário na Netflix sobre a vida do Zen Bolt. Acho que é muito bom. Dá uma olhada lá, né? Você vai perceber que os velocistas eles têm muito dessa característica. Nada sobre o ser humano é 100%, mas realmente você vai perceber esse padrão ali. Massa no centro, pontas mais finas. Os bodybuilders, eles já são mais de massa no corpo inteiro. Eles têm uma distribuição maior ali, tanto em pontas quanto no centro. O centro é muito grosso, mas as pontas também acabam sendo um pouco mais avantajadas, né? São um pouco mais grossas. Tá vendo? Ó, alguns mais, outros menos. Quanto mais nuca você ganha, mais magreza nas pontas você ganha. Então tem bodybuilders que eles realmente têm o centro mais grosso e as pontas um pouco mais finas, mas tipo, são mesclas ali dentro, né? Eu tô trazendo 3 padrões gerais. Os 3 padrões gerais são esses daqui: maratonista, velocista e homem de carga. Então sempre tem mescla entre homem de carga e maratonista, homem de carga e velocista, maratonista e velocista. Mas o padrão de nuca sempre vai indicar o extremo. Nuca muito longa, geralmente essa pessoa vai ser mais magra. Nuca média, essa pessoa geralmente vai ter mais massa no centro, as pontas são mais finas. Nuca muito curta, geralmente essa pessoa tem mais massa no corpo inteiro, né? E elas não são tão resistentes, não são tão velozes. Então, buscando lá no Google, você vai conseguir ver muito desses padrões que eu estou trazendo. Mas principalmente, comece a analisar as pessoas em torno, né? Quem está perto de você. Analisa primeiramente você, a sua condição, tente identificar se você tem muita nuca, pouca nuca, ou você tem uma nuca média. Tente identificar a sua máquina, seu corpo, né? Se está batendo com os padrões que eu estou trazendo. Tente identificar também se você é um cara mais de carga, com muita massa, muita força bruta, engorda mais rapidamente. Os maratonistas, nuca muito longa, eles perdem massa mais rapidamente. Os homens de carga, eles ganham massa mais rapidamente. E os velocistas, eles são uma mescla entre os dois mundos. Eles conseguem perder, eles conseguem ganhar, né? Então é como se tivessem 3 tipos de formatos de nuca na sociedade, vamos dizer assim, né? Então, comente também, mande suas dúvidas. Sempre que você puder, se questione, mas principalmente compare, observe. Eu estou trazendo esse tipo de conteúdo num formato onde você realmente pega os dados que eu estou trazendo de visão de cima, testa, analisa, vê se é real. Se for real, comece a se dar ao luxo de, se você for mais científico, estudar mais em dados, né? Buscar na neuroanatomia, neurofisiologia, né? Entender o clima e a geografia, como afeta a nossa estrutura craniana, mas tudo isso é informação que eu venho difundindo de maneira mais profunda e venho trazendo uma linguagem de adolescente. Nesse curso e nos vários cursos que eu vou trazendo mais para frente, trazendo as características, o objetivo é fazer você analisar de forma empírica, não precisar de respostas científicas para ficar necessariamente analisando. Você analisa primeiro, vê se os padrões batem. Bateu, aí você começa a se dar ao luxo de tentar ver, pô, será que é verdade mesmo? Né? Com a nossa condição humana, com os estudos que a gente já tem, será que faz sentido o que está sendo dito nesse curso aqui? Né? Primeiramente, identifique se o padrão que eu estou trazendo é real, é verdade. Teste, pratique. Pegue 10 pessoas de nuca longa, 10 pessoas com capacidade ali mais para nuca curta, homem de carga, e 10 pessoas com nuca média, velocistas. Comece a comparar. Pode ser desde um grande atleta até pessoas ao seu redor mesmo. Hoje a gente consegue fazer isso na internet com mais facilidade, analisar as pessoas à distância sem ter contato com elas, por foto, por vídeo. E aí você vai começar a perceber.
Nuca muito longa, o corpo fica mais magro. A nuca mais curta, a pessoa ganha mais massa. A nuca média acaba dando essa capacidade mediana entre acumular massa e também perder massa, né? Então, faça suas análises e perceba se os padrões que eu estou trazendo são reais. Mas principalmente analise em você. Descubra seu formato de nuca. Esse curso é totalmente focado nessa questão. A nuca dita muito da nossa capacidade física, né? Da nossa performance física. Quanto mais eletricidade na nuca, ou seja, quanto mais neurônios trocando informações ali naquela parte, maior a capacidade que o cérebro tem para realmente analisar e processar, fazer nós performarmos melhor. A nossa condição, eu vou fazer um comparativo muito simples aqui. Pensa num carro de Fórmula 1 e pense num carro de rally. Um carro de Fórmula 1, se ele for fazer rally, ele vai se arrebentar. Um carro de rally, se ele for fazer Fórmula 1, ele não vai performar tão bem quanto os outros carros de Fórmula 1 que estão ali, né? Então, o design, a estética, só está revelando muito da capacidade natural que o corpo daquele indivíduo tem. Aquele indivíduo está na condição de todo humano. Ele é um indivíduo espiritual por trás de um cérebro que ele é elétrico, que controla um corpo que é físico, mecânico, né? Então, o seu cérebro, ele realmente tem o papel de gerenciar o seu corpo, fazer a distribuição da sua genética, realmente gerenciar os recursos. Você está por trás do seu cérebro, assim como um jovem controlando um personagem de um game. Quando você olha no espelho, aquilo ali não é você, aquilo é uma máquina que você controla. Por trás daquela máquina existe um cérebro que é um software. Ele está ali, ele cumpre uma função, que é a gestão. O objetivo dele é te fazer sobreviver e reproduzir. Mas quem controla esse game todo é você. Quanto mais você entende a máquina que você está controlando, melhor ainda, vendo de cima, né? É muito melhor você ter a visão de cima para depois ir para dados e para detalhes do que necessariamente começar aprendendo pelos detalhes para depois ter a visão de cima. Quando você tem a visão de cima de um assunto, de um conhecimento, de algo, você acaba tendo mais capacidade para se focar no que é importante. A sua performance de aprendizado acaba sendo melhor. É melhor ver o gigante de cima do que ver ele de baixo. De baixo, você acaba tendo mais medo, mais ansiedade, dificuldade de compreensão. Quando você vê de cima, você vê o tamanho do problema, você vê o tamanho da força, da performance, o que pode fazer, né? Então, pessoas de nuca mais alongada, elas têm uma característica mais de maratonista. São mais magrinhas, o corpo é mais leve, tem menos músculos, os ossos e os tendões aparecem mais. As juntas aparecem mais. Elas ficam mais tempo resistindo à escassez de recurso, ao desconforto, né? Pessoas de nuca média acabam tendo uma capacidade que une resistência, né, com força bruta. Elas têm força no meio do corpo e têm as pontas mais finas, né? E pessoas de nuca mais reduzida, elas acabam tendo mais capacidade de força bruta, capacidade de carga, e não tem tanta capacidade para resistência, né? Então, esses são os três tipos de nuca, meus amigos. Vai percebendo no conteúdo do canal, principalmente do YouTube, é necessário que você assista todos os vídeos do YouTube para você ir realmente comparando esses padrões. Sempre que eu faço minhas análises, quando eu falo de nuca, você já tem entendimento do que é uma nuca longa, o que é uma nuca média, o que é uma nuca curta, tá? Um forte abraço aí para você.